Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vamos embora aqui para mais um videozinho da gente, tá galera? Um dos últimos aí de conteúdo da gente, tá certo? Para essa provinha do Enem. Lembrando que essa semana, tá galera? Já tem videozinho de revisão, tá bom? Então a gente vai fazer esse vídeo aqui sobre eletrólise e tem um videozinho para a gente já começar a revisar o nosso conteúdo, tá bom galera? Então, semana passada a gente começou a falar de quê? De eletroquímica, né? Falou do NOx, do que era NOx, como é que você calculava, falou das ideias iniciais de eletroquímica e falou das nossas pilhas, tá bom? Hoje a gente vai falar do processo inverso de pilha, que é o processo de eletrólise, tá, galera? Esse assuntozinho aqui, eu acho ele mais simples, certo? Ele tem menos informações do que pilha. Ele é um pouco mais matemático, tá, galera? Então a gente vai fazer mais continhas, tá? Nessa aula de hoje. Então é como se pilhas fosse um assunto mais teórico, mais conceitual, e eletrólise ele fosse um assuntozinho mais matemático. A gente basicamente vai fazer uma estequiometriazinha, tá certo? Para calcular algumas coisinhas, tá bom? Então vamos embora. Só relembrando, né, galera, o que é eletrólise? É uma reação eletroquímica não espontânea, ou seja, uma eletrólise é um processo que é forçado, certo? Ele não acontece naturalmente, ele é forçado a acontecer, promovida, né, pelo consumo de energia elétrica. Então, é uma reação química que, para ocorrer, ela precisa absorver energia elétrica. Então, você gera corrente elétrica em uma reação e a reação que não é espontânea, ela ocorre, tá certo? Qual é o intuito de fazer uma eletrólise? Por que a gente faz eletrólise, tá certo? A gente faz eletrólise para produzir substâncias que não apareceriam espontaneamente na natureza. A gente sabe que na natureza, galera, muitos dos elementos da tabela eles aparecem combinados. Pouquíssimos são os que aparecem isolados, sozinhos. Então tem alguns elementos, tá certo? Que eles só vão conseguir ser produzidos de maneira isolada através de processo de eletrólise, tá? Principalmente alguns metais. Então, o processo de eletrólise ele é muito feito para a produção de metais, tá certo? Isolados. O cobre, alumínio, tá certo? Alguns metalzinhos, tipo esses daí que aparecem combinados na natureza, tá certo? Então esse é o grande intuito. Não só metais, tem outras substâncias que se você quiser produzir, você também faz através de eletrólise, tá bom? Então vamos lá. Existem dois tipos de eletrólise. Uma eletrólise ígnea, uma eletrólise aquosa. Galera, para poder você eletrolizar alguma coisa, para poder a corrente elétrica gerar a reação, é necessário que você precise ter íons separados, certo? Então, basicamente, você pega uma substância, separa seus íons e joga corrente elétrica no sistema. Quando você faz isso, aí sim você vai promover reação. Tem duas formas de você conseguir íons isolados. Uma delas é aquecendo a substância até os íons se separarem, ou seja, fundindo a substância. E a outra é colocando a substância dentro da água. Então, a depender de como a gente vai produzir esses íons, a gente tem uma eletrólise diferente. A eletrólise ígnea, ela ocorre quando os íons são obtidos a partir da fusão do eletrólito da espécie que vai ser eletrolizada. Já a aquosa é quando você coloca o eletrólito em solução aquosa, né? O nome já está dizendo, e os íons se separam porque a substância ela se dissolve, certo? Eu acho que você já deve perceber, né, que a ígnea ela é mais difícil de ocorrer que a eletrólise, porque você precisa de muita energia para poder separar, fundir o eletrólito. A eletrólise aquosa ela é mais, digamos assim, ela é mais fácil de ocorrer, é mais conveniente, digamos assim. No entanto, quando você tem uma solução aquosa, você tem água, e a água pode atrapalhar, assim, na eletrólise. Então, você tem que tomar cuidado com a água nesse processo. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou apresentar para vocês exemplos, tá certo? Como é que acontece. A ígnea é mais simples, a aquosa tem mais um detalhezinho. E depois a gente vai fazer algumas continhas envolvendo essas eletrólises, beleza? Então, olha só. Eletrólise ígnea. Então, a eletrólise ígnea mais famosa é do NaCl, tá, galera? O NaCl é a eletrólise ígnea mais famosa que tem. A do óxido de alumínio também é bem famosa para a produção de alumínio metálico, mas eu vou dar um exemplo aqui do NaCl. Então, você pega o NaCl num certo sistema, aquece ele até ele se fundir, os íons se separarem. Aí, o que é que a gente faz? A gente pega dois eletrodos, dois metais que vão servir para conduzir corrente elétrica, geralmente de platina, certo? E liga esses dois eletrodos a uma bateria, a uma diferença de potencial.
O eletrodo que está carregado, que está ligado à placa positiva, fica carregado positivamente. E o eletrodo que está ligado à placa negativa fica carregado negativamente. Então você tem duas placas imersas num sistema líquido, uma carregada positivamente e a outra carregada negativamente. O que é que vai acontecer, turma? Bom, se eu tenho uma placa negativa e uma positiva, na solução tem espécies positivas e negativas. Então, naturalmente, a espécie química positiva, ela vai migrar para a placa negativa, porque essa placa aqui está cheia de elétrons. E a espécie química negativa, que é o ânion, ele vai migrar para a placa positiva e lá ele vai ter seus elétrons a mais roubados pela placa. Porque uma bateria faz isso, galera. Ela rouba elétrons de um lado e joga para outro, tá certo? Então essa bateria rouba elétrons da placa positiva e joga para a placa negativa. Então, no ponto, na placa negativa, vai ocorrer um processo de redução, porque uma espécie positiva vai ganhar elétrons. Então, aqui é o meu cátodo. Já na placa positiva, vai acontecer um processo de quê? De oxidação. Por quê? Porque minha espécie negativa vai perder elétrons. Então, o que é que vai acontecer no ânodo? O cloro, ele perde o elétron e se transforma na substância simples do cloro, que é o Cl2. E no cátodo, o sódio ele vai ganhar o elétron e vai se transformar na substância simples do sódio, que é o Na. Então é sempre assim, é sempre o íon se transforma na sua substância simples correspondente. Por quê? Porque no processo de eletrólise, na verdade, você está retirando a carga do íon. Então, se ele era negativo, vai virar zero, ou seja, Cl- vira Cl2, e se era positivo, vai virar zero também, o Na vira o Cl. Então, no cátodo vai ser produzido o sódio metálico, e no ânodo será produzido cloro gasoso. Então, esses são os meus produtos dessa eletrólise. Uma das coisas que a gente tem que saber, os produtos da minha eletrólise, tá, galera? Beleza? Então, perceba que a reação global é essa daqui, ó. Se somar todas as reações do processo, a gente tem o NaCl se transformando em sódio metálico e cloro gasoso. Galera, isso aqui acontece espontaneamente, se você pegar o Na, o sal de cozinha, do nada ele vai virar sódio metálico e Cl2? Não. Ou seja, isso aqui é uma reação que não é espontânea. E ela só está acontecendo porque eu estou fornecendo corrente elétrica. Certo, galera? Então é sempre assim que vai acontecer na eletrólise ígnea. No sistema você vai ter o cátion e o ânion. O cátion, que é negativo, vai ganhar elétron e vai sofrer redução. O ânion, que é negativo, vai perder os seus elétrons e sofrer oxidação, né? O cátion positivo reduz, o ânion negativo oxida. Então é sempre assim que vai acontecer. Então nas provas o que vai mudar para a gente, na verdade, vai ser o eletrólito, certo? Pode ser o óxido de alumínio, aí você tem o alumínio 3+, e o O 2-, aí você vai produzir alumínio metálico e oxigênio gasoso. Enfim, dependendo do eletrólito, você vai ter produtos diferentes, tá certo? E é só você lembrar que o íon, tá certo? Em solução, né? Solução não, né? O íon no sistema líquido, ele vai se transformar na substância simples correspondente. Beleza? Então essa daqui é a eletrólise ígnea, bem simplesinha, tá certo? E aí a gente vai mostrar para vocês a aquosa, que tem um detalhezinho a mais. Qual é? Também vou fazer a eletrólise aquosa do NaCl. Então você pega o NaCl, coloca na água, ele se separa. Só que agora, galera, como eu tenho um sistema aquoso, a água, lembra que ela também fornece dois íons, né? O H+ e o OH-. E aí quando eu pego esse meu sistema e coloco em água, além do Na+ e do Cl- que vieram do sal, eu vou ter o H+ e o OH-. E aí, quando você pega, coloca aqui os seus eletrodos, um carregado positivamente e outro carregado negativamente, um íon positivo vai para o negativo vai para o positivo. Só que agora eu tenho duas opções, né? Eu tenho de íon positivo o Na+ e o H+, e de íon negativo o Cl- e o OH-. E aí vai ter uma disputa entre esses íons. Um dos íons, ou o Na ou o H+, vai ter preferência para sofrer redução, e o outro, um dos outros íons, o Cl- e o OH-, vai ter preferência para sofrer oxidação. E aí a gente precisa saber
Qual é essa preferência? Aí é simples. A preferência você relaciona sempre com H+, e com OH-. Então, o H+, que é o cátion da água, ele vai ganhar, ou seja, ele vai ter preferência, ele vai reduzir na frente dos cátions de metais alcalinos terrosos e do alumínio. Eu costumo dizer que é a regra do au, né? Então, o H+, ele vence a disputa quando o outro cátion for um alcalino terroso e o alumínio. Né? Alcalino terroso e alumínio. Então, o H+ vai vencer essa disputa, ou seja, vai se descarregar na frente. E aí, qual é o processo de redução do H+? É o H+ ganhando 2 elétrons e virando a substância simples, que é o H2. O OH-, ele vai vencer a disputa quando eu tenho ânions oxigenados, se você tiver um ânion oxigenado, ou fluoreto. Ou seja, o OH- ele vai se descarregar na frente de quem? Dos ânions oxigenados, com exceção do bisulfato, e do fluoreto. Se tiver um desses aí, o OH- ele vai ganhar a disputa. Essa aqui é a equaçãozinha, ela é um pouquinho mais difícil lembrar, mas seria interessante você ficar com ela na cabeça. Acredito que na hora da prova ele seria informado para você. Mas quando o OH- ele se oxida, o OH- ele se transforma em oxigênio gasoso. Então é OH-, 2 de OH- mais H2O, dando meio de O2 mais 2 elétrons. Só lembrar, o OH-, o H+ vira hidrogênio gasoso e o OH- se transforma em O2. Beleza? Aí vamos voltar. Então eu tenho aqui, ó. Vamos olhar os cátions, a disputa entre eles. Se você olhar direitinho, o H+, desculpa, o H+, ele vai vencer o au, ele vai se descarregar na frente dos alcalinos terrosos e alumínio. O sódio não é um alcalino, né, galera? Então quem vai ganhar a disputa é o H+. Agora olha para o OH-. O OH- ele vai vencer os ânions que são oxigenados e o fluoreto. O cloreto é oxigenado? É não. É fluoreto? Também não. Então quem vai vencer é o cloreto. Então são essas duas espécies químicas, ó, H+ e Cl-, que vão se descarregar aqui. Uma vez que eu sei quem vai se descarregar, ó, lembrando que no polo negativo eu tenho o cátodo, porque vai acontecer a redução, lembra? Cátodo, redução. E no polo positivo tem o ânodo, porque vai acontecer a oxidação. O que é que vai acontecer no ânodo? É o cloreto, né? Perdendo seu elétron e se transformando em cloro gasoso. O que é que vai acontecer no cátodo? É o H+ ganhando um elétron e virando o quê? H2. Então, no ânodo será produzido Cl2 e no cátodo será produzido H2. Certo, galera? E se você olhar direitinho, ó, quando o H+ ele for eliminado do sistema e o cloreto também, o que é que vai sobrar? Vai sobrar NaOH, que é uma solução de quê? De soda cáustica. Então, nessa eletrólise aquosa do NaCl, ela é bem, mas bem famosa mesmo, tá, galera? Por quê? Porque ela é capaz de produzir hidrogênio, ela é capaz de produzir cloro gasoso, que tem utilidade bastante, e ainda a sobra, digamos assim, da solução a sobra do meu processo, na verdade, é uma solução de soda cáustica. Você pode separar, pode purificar o NaOH e vender, né, na forma de soda cáustica, né, hidróxido de sódio, beleza? Então tá aí o meu processo de eletrólise aquosa. Só vai ter esse detalhezinho aqui do H+ e do OH-, tá, galera? Bem, vamos fazer outra eletrólise aqui que é bem famosa também, que é a do ácido sulfúrico. Se eu fosse arriscar uma para cair na prova, eu falaria essa do ácido sulfúrico. O que a gente tem? Ácido sulfúrico, ó, libera H+ de sulfato e a água vai ter H+ ou H-. E aí, ó, tenho aqui um par de íons, né? E aí você vai ter aquela velha disputa, beleza? Aí, vamos lá. Nos íons positivos, eu tenho H+ e H+. Quem é que vai vencer a disputa? O H+, não tem nem o que discutir. Como o ácido é que ele fornece mais H+, a gente diz que é o H+ do ácido que vai sofrer redução, mas não tem problema não, tanto faz, é tudo H+. E agora, no caso do ânion, ó, OH- e sulfato. Quem é que vai vencer essa disputa entre o OH- e sulfato? Aí é só lembrar, o OH- ele vai vencer os ânions oxigenados e o fluoreto.
Como o sulfato é oxigenado, quem vai vencer é o OH-. Então, o H+, né, ele vai reduzir, o OH- ele vai oxidar. Lembrando que o polo negativo é o cátodo, o polo positivo ele é o ânodo. Então, vamos lá. Semi-reação no ânodo é o OH- oxidando, tá? Aqui a reaçãozinha que eu mostrei para vocês. Semi-reação do cátodo é o H+ se reduzindo. Se você olhar direitinho, essa reação daqui nada mais é do que a eletrólise da água. Porque se você ver direitinho, quem está se eletrolizando é o H+ e o OH-. O H+ com o OH-, na verdade, é a água. Então, a eletrólise de uma solução aquosa de H2SO4, na verdade, é a eletrólise da água. É a água que está se eletrolizando. Certo, galera? Então, tá aí mais um exemplo de eletrólise aquosa. Tá bom? Vamos lá. Outra aplicação, além de produzir, né, substâncias que não apareceriam naturalmente, outra aplicação que a gente tem para eletrólise é o processo de recobrimento de metais. Quando você pegar um metal e quer recobrir com ouro. Você quer, por exemplo, você quer folhear um anel a ouro. Você quer cobrir uma estrutura metálica com crômio, né, uma cromação. Então, todos esses processos de recobrimento de metais, eles são processos feitos a partir de eletrólise, certo? Como é que é feito um recobrimento de metal? É assim, você monta um sisteminha eletrolítico, beleza? Um cátodo, um ânodo ligado no DDP, e aí você faz assim, o metal que você quer que seja recoberto, você coloca ele no lugar do cátodo, você liga ele ao polo negativo. O metal que você quer cobrir, que você quer que deposite, você liga no polo positivo, tá, galera? Ele vai ser o ânodo. E aí você coloca esse sistema numa solução de cátions do metal que você quer que seja depositado em cima do outro. Então, se você montar esse sistema daqui, você vai ter um processo de recobrimento de metais, tá certo? E aí como é que funciona? Por exemplo, imagina que eu tenho uma peça metálica qualquer, uma chave, um parafuso, um prego, sei lá, uma ferramenta, e você quer cobrir essa ferramenta com cobre, você quer cobrear ela, quer cobrir a superfície dela com cobre para proteger ela, para deixar ela mais bonita, não sei. Aí o que é que você faz? Você pega essa peça metálica, coloca ela no cátodo, você liga ela ao polo negativo, pega o cobre, uma peça de cobre, certo? Uma chapa de cobre, um eletrodo de cobre e liga ela no ânodo. Aí o que é que vai acontecer? Lembra, a bateria, galera, ela tem a seguinte finalidade. Ela rouba elétrons do ânodo, ela puxa elétrons do ânodo e jogam esses elétrons para o cátodo. Lembrando que tudo isso tem que estar numa solução de quê? De cobre 2+, que você quer cobrir com cobre. Aí quando você liga a bateria ela vai começar a roubar elétrons do cobre metálico. Ou seja, ela vai forçar esse cobre metálico que está nessa placa a se oxidar. Esses elétrons eles vão ser jogados lá para outra placa, para o cátodo, e quando chegar no cátodo, os cobres que estão na solução, eles vão ganhar esse elétron e vão ser formados em cima da superfície metálica. Então, o que é que está acontecendo? O cobre do ânodo está se oxidando para a solução, e o cobre da solução, ele está o quê? Se reduzindo em cima da placa metálica. Então, veja, eu estou tirando o cobre dessa placa aqui do ânodo, ele está indo para a solução, e o cobre da solução está se depositando em cima da placa do cátodo, que é essa peça metálica. Quimicamente falando, não está acontecendo nada. Por quê? Porque você tem o cobre oxidando e tem o cobre reduzindo. Então, quimicamente não teve reação. Mas fisicamente, o que é que está rolando, galera? O cobre dessa placa aqui do ânodo, ele está se desmanchando, ele está sendo corroído, e esse cobre ele está sendo reduzido, está sendo formado, está sendo depositado do outro lado da eletrólise, ou seja, no cátodo. Então você está tirando cobre de um lado e colocando cobre do outro, tá certo? Lembrando que isso aqui é um esquema geral, tá, galera? A gente não é tão simples assim de ocorrer. Você precisa de controlar vários fatores, como a concentração da solução, o tempo, a corrente elétrica que vai ser usada. Você tem que usar algumas substâncias que são fixantes, tá certo? Mas, de maneira geral,
processo de deposição metálica é esse. É o ânodo sendo oxidado, ou seja, o cobre, vou botar cobre como exemplo, tá? O cobre sendo oxidado, indo para a solução, e depois esse cobre sendo reduzido, indo para cima da placa metálica. Então, se você quiser fazer isso com cobre, placa de cobre, solução de cobre. Se você quiser fazer isso com ouro, placa de ouro, solução de ouro. Se você quiser fazer isso com prata, placa de prata, solução de quê? De prata. Tá certo? Então tá aí uma aplicaçãozinha que de vez em quando é cobrado em prova para vocês. E aí, galera, vamos para a partezinha mais matemática, vamos calcular. Então, a gente viu aqui na eletrólise que algumas substâncias, aqui substâncias, na verdade, elas são produzidas nesse processo. Então, você faz a eletrólise para quê? Para produzir substâncias. E a gente consegue calcular a quantidade de substância que vai ser produzida. E aí a gente vai aprender a fazer isso exatamente agora. E esse cálculo, essa estequiometria, ela é regida por duas leis que são chamadas leis de Faraday. Ela diz que a massa da substância obtida dos eletrodos em um processo eletroquímico é proporcional à quantidade de carga elétrica no percurso, ou seja, é proporcional à corrente e ao tempo. E a massa obtida ou decomposta de uma dada substância, mantendo essa carga constante, é diretamente proporcional à massa molar, tá certo? Por carga dessa substância. Então, na verdade, resumindo as leis de Faraday, diz assim: basicamente a gente nunca ouve falar dessas leis, tá certo? Você vai perceber que a gente nem vai mencionar ela, mas elas dizem o seguinte, que a quantidade decomposta ou produzida é diretamente proporcional à carga, né? E diretamente proporcional à própria substância, né? A massa molar dela. Mas esquecendo dessas leis, eu vou fazer aqui dois exemplos com você para você perceber quão simples é isso daí. Nada mais é do que uma estequiometria. Vê. Exemplo 1. Calcule a massa de cloro, ficou 2D ali, tá? Formada na eletrólise aquosa de uma solução de NaCl, sabendo que esse processo ocorreu por um tempo de 3 horas através da passagem de corrente de 10 amperes. Galera, basicamente, nesses tipos de questão de eletrólise, você não precisa entender como é que funciona, como é que está sendo montado o meu sistema. Que é o seguinte, se eu estou perguntando qual é a quantidade de cloro gasoso que vai ser produzido a partir do NaCl, o Cl-, tá galera? Cl- que veio do NaCl, ele vai se oxidar e se transformar no Cl2. Pronto. Então, esse cloro gasoso, ele só pode ter sido produzido dessa forma. Então, pouco me importa como é que o sistema está montado, como é que são os eletrodos, se são eletrodos inertes, se não são. Eu sei que a reação para a produção do Cl2 é essa daqui. E aí é só disso que eu preciso para fazer a conta. Porque, vê, quando eu olho para essa reação, eu posso pensar aqui numa reaçãozinha estequiométrica. E eu posso dizer o seguinte, que 1 mol de Cl2, quando eles são produzidos, são liberados 2 mols de elétron, certo? Então, 1 mol de Cl2 está para 2 mols de elétron. E aí, galera, a gente vai utilizar esses mols de elétron como se fosse uma substância participando da reação. E vai usar ele, os mols de elétron, né? Naquelas relações estequiométricas que a gente aprendeu lá, estequiometria. Certo? Então, 1 mol de Cl2 está para 2 mols de elétron. Só que, lembra, quando a gente tem mol de substância, a gente pode substituir esse mol pela massa molar. Então, o cloro tem uma massa molar de 35,5, Cl2 dá 71. Só que para os elétrons, a gente não tem a massa molar dos elétrons. A gente tem o que a gente chama de a carga de 1 mol de elétron. A carga, a quantidade de carga que 1 mol de elétron transporta. Então você sempre vai fazer essa modificação. No lugar da massa, essa aqui pode ser feita ou não, na verdade, né? No lugar de 1 mol de Cl2, você bota a massa que corresponde. No lugar de 2 mol de elétron, você vai colocar a carga elétrica correspondente a 1 mol de elétron. 1 mol de elétron tem mais ou menos uma carga de 96.500 coulombs. Isso aqui é uma constante chamada de constante de Faraday, tá? Então, toda vez você troca 1 mol de elétrons por 96.500 coulombs. Então, agora eu achei uma relação, né? Lembra da lei de Faraday? Da quantidade
da substância, né, que foi formada ou foi decomposta em relação à carga elétrica, tá certo, do meu sistema. Então, 2 vezes 96.500. Só que aí você precisa saber qual é a carga elétrica que de fato passou no meu sistema. Eu sei que a eletrólise durou 3 horas e a corrente que passou foi de 10 amperes. Aí você tem que lembrar lá da física que a carga que passa vai ser igual a corrente vezes o tempo. Lembrando que a corrente em ampere e o tempo em segundos. Então, quando você faz esse produto, você descobre que nessa eletrólise de 3 horas, com uma corrente de 10 amperes, passaram 108.000 coulombs. Aí você volta aqui para a minha relação. Bom, se 71 gramas de Cl2 são formados quando se passam 2 vezes 96.500 coulombs, qual vai ser a massa formada quando atravessarem aqui 108.000 coulombs? Então aí você montou a sua regra de 3. Meio pelos extremos, cruz credo, tá certo? Quando você calcular M, você vai descobrir que a massa de M foi de 39,73 gramas de Cl2 aproximadamente. Então, perceba que nada mais é do que um cálculo estequiométrico, onde a gente vai usar agora uma nova informação. Qual é? A carga elétrica correspondente a um molde elétrico. E também vai usar essa relação aqui, né? Q igual a IT. Beleza? Tranquilo, turma? Então vamos embora. Deixa eu fazer mais um aqui para você perceber. Vê. Calcule o tempo necessário para a produção de 30 gramas de cobre metálico a partir da eletrólise de uma solução de sulfato de cobre, sabendo que a corrente que atravessou o sistema foi de 5 amperes. Mais uma vez, a questão está pedindo para você relacionar o processo de produção de cobre metálico a partir de uma solução da eletrólise de uma solução de cobre. Não precisa saber como é que foi feito, o que é que tem, quais são os elementos. Por quê? Para produzir cobre metálico, galera, só dá para ser produzido dessa forma, usando uma solução de cobre, que é o cobre 2+, ganhando 2 elétrons e virando cobre metálico. Então, esse é o processo, certo? Geralmente, esse processo aqui ele já é fornecido na hora da prova, mas também, se não for, você consegue deduzir ali, tá certo? Na hora. E aí, olhando essa reação, eu posso escrever o seguinte, que um mol de cobre metálico, certo? Ele é formado quando no meu sistema se atravessam 2 mols de elétron. Aí eu vou fazer minhas transformações. Um mol de cobre, eu vou transformar, né? Botar aqui no lugar a massa molar do cobre, a massa correspondente ao mol, e no lugar de 2 mols de elétron, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trocar o mol de elétron pela carga, a quantidade de coulombs de um mol de elétron, que é 96.500. E aí agora a gente vem aqui para as outras informações. Eu quero exatamente descobrir o tempo, que eu não sei quanto é que foi, mas eu sei que a corrente foi de 5 amperes. Qual foi a carga que atravessou essa eletrólise nesse tempo e com essa corrente? Q igual a IT, certo? Onde Q vai ser 5 vezes o tempo, que é exatamente o que eu quero descobrir. Então, essa que foi a carga que passou na minha eletrólise. Aí eu volto para a minha relação. Eu sei que foram depositados 30 gramas de cobre. Se foram depositados 30 gramas de cobre, foram depositados por essa carga daqui. 5 vezes delta T. Quando eu fizer essas continhas aqui, ó, jogo para um lado, jogo para o outro e isolar o ΔT, eu vou achar que o ΔT foi de 1.824 segundos, que dá aproximadamente aí 30,4 minutos. Tá, galera? Então, sempre uma questão de eletrólise envolvendo o cálculo vai envolver isso daqui. Você tem uma reação onde você tem uma substância sendo consumida ou formada por elétrons, tá certo? Você vai olhar essa reação como se fosse uma estequiometria, beleza? Um mol da substância para o mol de elétron. Troca o mol da substância pela massa molar e o mol de elétron você troca pela carga elétrica de um mol de elétrons, que é 96.500 coulombs. Também não precisa saber, na hora da prova isso aqui deve ser fornecido para você, certo? Para descobrir a carga que passou de fato na eletrólise, é só você relacionar a corrente e o tempo. E aí alguma coisa aqui vai ser incógnita.
ou a massa, como foi na questão, no exemplo 1, vai ser incógnita, ou a corrente vai ser incógnita, ou o tempo vai ser incógnita no meu processo. Beleza, galera? Então é sempre assim que você vai resolver. Viu? Então vamos lá, vamos fazer agora alguns exercícios de fixação para poder a gente também ver algumas outras questões que podem cair para você, galera. Vamos embora. Então vamos lá, turma. Vamos fazer essa questão aqui de número 1. Vê. Uma pilha de alumínio e prata foi montada, tá certo? Após algum tempo constatou-se que o eletrodo de alumínio perdeu 135 miligramas desse metal. O número de elétrons transferidos de um eletrodo para outro nesse tempo foi de quanto? Galera, você tem aqui uma... Veja, nessa questão de conta, o interessante é que nem precisa ser um eletrodo. Você pode também falar de uma pilha, se você quiser. Eu tenho aqui uma pilha, certo? Feita de alumínio e de prata, onde o alumínio perdeu 135 miligramas desse metal. Ou seja, eu tive aqui o alumínio sólido, ele se transformando em quê? Em alumínio 3+, beleza? Eu tive esse sólido, mais 3 elétrons. A massa de alumínio que foi consumida nesse processo foi de quanto? De 135 miligramas. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer que 1 mol de alumínio, ao reagir, ao ser consumido, ele vai liberar 3 mol de quê? De elétron. Só que 1 mol de alumínio corresponde a 27 gramas de alumínio. E 3 mol de elétron corresponde a quantos elétrons? A quantidade. Lembra, 1 mol de qualquer coisa corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Então, 3 mol de elétrons corresponde a 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Qual foi a massa de alumínio, tá certo, que foi consumida? 135 vezes 10 a menos 3 gramas. Qual vai ser o número de elétrons aqui produzido? Vai ser N. Então, bora lá. Vou simplificar aqui, ó. 27,35 dá 1, dá 5. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar N é igual a 5 vezes 3 vezes 6,02, que multiplica 10 a 20. Quando você fizer essa conta, galera, o N, sabe quanto é que vai dar? O N vai me dar, vai ser 9, aproximadamente, né? 9,03 vezes 10 elevado a 21 elétrons. Resposta, letra C de casa. Então, perceba que essa parte estequiométrica, eu coloquei essa questão exatamente para isso. Essa parte estequiométrica envolvendo um metal, uma espécie química e os elétrons, ela pode ser feita em qualquer situação, seja numa pilha, numa eletrólise, qualquer situação que você precisar fazer, você pode fazer sem nenhum problema. Na eletrólise a gente usa muita carga dos elétrons, nessa questão a gente calculou quantos elétrons foi necessário. Beleza? Vamos lá para a questão 2, ó. Galvanização. Galvanização, recobrimento, tá, galera? De espécies químicas, espécies, né, físicas por metais, tá certo? Então, diz assim, ó. A galvanização é um processo que permite dar um revestimento metálico a determinada peça. A seguir está montada um aparato experimental, está mostrado um aparato experimental montado para possibilitar o revestimento de uma chave com níquel. Você tem uma chave, você quer revestir ela com níquel. Mesmo esquema. Você pega a chave, pega uma barra de níquel e uma solução que contém níquel. Você pega a chave, liga ao polo negativo da bateria, que é o que você quer recobrir, e o metal que você quer que seja depositado, você liga ao polo positivo. Beleza? E a chave vai estar aqui, ó. No processo de revestimento da chave com níquel ocorrerá majoritariamente uma reação de X, representada por uma semi-reação tal. Quem é esse par XY? Essa questão ela ficou um pouco meio, digamos assim,
não tão precisa, porque, na verdade, o que vai acontecer aqui são dois processos, né? Você tem um níquel oxidando, formando Ni2+, e tem o níquel reduzindo. Eu vou dar o foco a essa questão, a chave. O que é que vai acontecer para que a chave seja recoberta? Então, para a chave ela ser recoberta, o que é que tem que acontecer, galera? O níquel que está na solução, ele tem que ganhar 2 elétrons e se transformar em o quê? Em níquel metálico, porque assim você vai ter o quê? O recobrimento com o níquel. Então, você vai ter aí na chave um processo de quê? De redução, beleza? Um processo de redução sendo representado por essa equaçãozinha daqui. O níquel 2+, ganhando 2 elétrons, se transformando em níquel metálico. Então, você vai ter aí resposta letra E para essa questão. Lembrando que no processo de galvanização, você tanto tem uma oxidação como tem uma redução. Como meu foco aqui é a chave, eu quero recobrir a chave, eu vou dar ênfase ao processo de redução desse meu metal. Beleza? E aqui, para a gente finalizar, ó, você tem aqui uma questãozinha que vai envolver exatamente aquela ordem de descarga. Vê só. A galvanoplastia é uma técnica que permite dar um revestimento metálico a uma peça, colocando tal metal como polo negativo de um circuito, lembra que eu falei, ó? O metal vai ser o cátodo, de eletrólise. Esse processo tem como principal objetivo proteger a peça metálica contra a corrosão. Se você pega um metal, galera, que ele é de certa forma meio corrosivo, você pode cobrir ele com um metal mais nobre e aí você vai impedir que esse metal interno entre em contato com o ambiente, ou seja, vai proteger da corrosão. Vários metais são usados nesse processo, como por exemplo o níquel, o cromo, a prata e o ouro. O ouro, por ser um metal menos reativo, permanece intacto por muito tempo. Então, o ouro que fica por cima da peça metálica, ele vai proteger essa peça porque o ouro é pouquíssimo reativo. Deseja-se dourar um anel de alumínio e, portanto, os polos são mergulhados em uma solução de nitrato de ouro, certo? Ao final do processo de eletrólise, as substâncias formadas no cátodo e no ânodo são o quê? Representei aqui de maneira geral a minha eletrólise, tá, galera? Não coloquei um anelzinho, não tive esse cuidado, mas dá no mesmo. Então, como é que você faz? Para fazer essa eletrólise, o metal que você quer que seja depositado, ele vai ser ligado ao polo positivo. No caso aqui, ó, o ouro, né, vai ser ligado aqui ao ânodo. Beleza? E aqui você vai ter o quê? Você vai ter aqui o anel, né? Vou botar assim. Tranquilo? Então, o que é que vai acontecer? Tem aqui o polo positivo, deixa na placa positiva. E você tem aqui o polo negativo, tá, galera? Então, vê. Do lado do anel, no polo negativo, vamos pensar na eletrólise que a gente fez. A gente tem duas opções. Ou o AU3+ vai reduzir, ou o H+, né, nessa disputa. E aí você tem que lembrar, né? O H+, ele vai vencer só os alcalinos terrosos e alumínio. Como eu tenho o ouro, quem vai ganhar essa disputa aqui para redução vai ser exatamente o ouro. Faz até sentido, né, galera? Se eu quero depositar o ouro, é o ouro que vai reduzir. Então, no cátodo, o que a gente vai ter? A gente vai ter o AU3+, ganhando 3 elétrons e se transformando em quem? Em ouro sólido. Então, no cátodo vai ser formado o ouro. E no ânodo, galera, o que é que vai ser formado? Nesse processo de deposição, certo? O ouro que está no ânodo, ele vai se oxidar, tá certo, galera? Então, esse cara, ele vai passar para a solução. Só que, como essa placa vai ficar carregada positivamente, uma dessas espécies químicas aqui, ó, nitrato ou H-, ele vai sofrer um processozinho de redução também, certo? Então, além do metal sendo oxidado, sendo forçado a perder elétrons, você vai ter uma redução em cima dele. Tá, galera? Desculpa, você vai ter uma oxidação em cima dele. O íon negativo aí vai perder seus elétrons também.
Então você vai ter duas oxidações, tanto do metal da placa como de algum íon da solução. Aí a pergunta é, OH- ou nitrato, quem é que vai se descarregar na frente? Aí você lembra, né? O OH- ele se descarrega na frente de quem? Dos ânions que são oxigenados e do fluoreto. Como eu tenho um nitrato em solução, quem vai vencer essa disputa é o OH-. Então, o OH- é que vai sofrer a minha oxidação também, tá certo? Então, vou ter aqui, ó, formando H2O mais um meio de O2 mais 2 elétrons. Então, quais são as espécies químicas formadas? No cátodo vai ser formado ouro metálico e no ânodo vai ser formado o oxigênio gasoso. Então, resposta letra C de casa. Tá certo, galera? Mais uma vez, tá? No ânodo, além do ouro ser oxidado, o ouro da placa, tá certo? Alguma espécie química da solução também vai se oxidar. Vão ocorrer duas reações, né? Duas reações paralelas. E dessas espécies que estão na solução que vai se oxidar, é exatamente o OH-, porque vai ter essa prioridade na descarga. Beleza, galera? Então tá aí mais um exemplozinho desse processo de eletrólise, certo? Então tá aí, turma. Com isso aí a gente encerra o grosso do nosso conteúdo, beleza? Vão ficar faltando só alguns tópicos mais diretos, mais simples, que a gente vai vendo ao longo aí dessas próximas semanas, em paralelo, assim, com a nossa revisão, certo? Então, façam aí os exercícios sobre eletrólise. É um pouco mais simples que pilha, não tem muito conceito, sabe? Muita correlação, é uma coisa mais matemática. Geralmente, quando cai questões de eletrólise, estão sendo envolvidos esses cálculozinhos, né, de estequiométricos, ou então, para você dizer, né, como foi essa última questão que a gente fez, o que é que vai ser formado em qual eletrodo, no cátodo, no ânodo, aí você tem que lembrar daquela prioridadezinha de descarga, no caso nas eletrólises aquosas. Beleza? Tranquilo, galera? Então tá, bom estudo a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tá, galera? Qualquer coisa é só falar, só perguntar, tamo aqui, tamo junto para se ajudar, tá bom, galera? Um abraço para vocês, tchau, tchau.